Começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje nós vamos falar sobre o Maio Laranja, né? Combate à violência infantil. E para falar sobre ele, eu tô recebendo a doutora Sharon Soltak, falei certo, doutora? Falou certinho, Débora. A doutora que ela é superintendente do Fundep de Aparecida de Goiânia, presidente da Advocacia Jovem de Aparecida de Goiânia também, né? Isso, vice-presidente. Vice-presidente, muito obrigada pela sua presença, um prazer te receber aqui. E fala pra mim o que você faz. Você falou um monte de coisa antes da gente começar aqui. Bom, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer a gente estar aqui presente, marcando presença da nossa secretaria, do nosso município, né? Falando ainda mais de um assunto tão importante, tão relevante para toda a sociedade de forma geral. Bom, eu me chamo Sharon Soltak, eu sou advogada por formação. Estou como vice-presidente da Advocacia Jovem, da subseção de Aparecida de Goiânia, e sou a superintendente do Fundeb, do Fundo da Educação, em Aparecida de Goiânia desde 2017. E nós vamos falar de um assunto aqui muito importante, né? Isso. Nós estamos no Maio Laranja, né, que é um marco para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no nosso país. Um assunto bastante sério. Quais são os principais desafios enfrentados nesse combate à exploração infantil no nosso Brasil? Bom, inicialmente a gente precisa falar sobre a criança que deu o start nisso, né? Que deu a possibilidade de a gente estar hoje falando aqui. Claro que são centenas, infelizmente, de milhares de casos de abuso que a gente fica sabendo todos os anos. São mais de 500 mil pessoas que nós temos relatos de fato registrados de qualquer tipo de exploração que tenha a ver com a parte sexual, seja de física ou mental ou virtual hoje em dia, que abre um leque aí mais abrangente para esses crimes. Infelizmente, né, ele tomou aí proporções maiores do que já tinha, porque antes a gente tinha conhecimento dos crimes sendo mais na esfera familiar, dentro, de repente, de uma comunidade, né, numa escola. Hoje em dia, tá no celular. Hoje em dia tá em todos os lugares. Eu falo que aumentou demais Aumentou. ou o acesso à informação que ficou maior, doutora? As duas coisas. A gente percebe que teve aí uma facilidade maior para os abusadores chegarem até as crianças, mas a gente também tá vendo uma conscientização maior da sociedade em procurar ajuda e fazer a denúncia. Então as duas coisas, infelizmente, estão aumentando muito. Por um lado é bom, né? Que a gente consegue aí, pelo menos, combater de a forma de denunciar, mas nunca é bom saber que mais crianças estão sendo abusadas. Então, o abuso sexual é bom que a gente fale, que a gente explique, que nem sempre ele precisa ter o toque, ele nem precisa chegar a ter o contato físico, a ter a pessoa ali do seu lado. O fato de você pedir fotos, o fato de você falar sobre sexualidade de uma forma pornográfica com crianças, de você arquivar materiais de crianças na sua casa, isso já enseja aí a responsabilidade criminal por crimes de exploração infantil sexual e adolescência. Né? E quais são as medidas mais eficazes para prevenir e combater a exploração sexual da criança? Bom, o que a gente está fazendo agora, Débora, né? A gente tem que falar muito, 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 não só com os adultos, mas com as crianças, que é justamente o que a gente está fazendo essa semana que vem nas escolas. A gente está indo até as escolas, um grupo de advogados. Sério? Sim, que sim. Bom. Na Comissão da Advocacia Jovem nós conseguimos reunir aí um grupo de advogados e que vamos nos dividir aí entre várias escolas municipais para fazermos palestras e conversar com as crianças de uma forma lúdica, né, de acordo com cada idade. E esclarecer para eles, primeiramente, que eles têm essa proteção do Estado, da família, de todas, né, todas as pessoas, como de forma geral, a Constituição Federal tem um artigo que diz expressamente que todas as pessoas são responsáveis pelas crianças. Então, se você está ali, você está percebendo que uma criança está sendo explorada, você está vendo que ali está sendo praticado um crime ou que está em vias de ser praticado e você não se manifestar, você está sendo conivente com aquilo.
Então você também pode ser responsabilizado. Não precisa ser seu filho, não precisa ser seu vizinho, não precisa ser alguém da sua família. Qualquer criança. Se você tá ali junto e você não toma uma atitude para proteger aquela criança naquele momento, você também pode e deve ser responsabilizado. Então, isso que a gente está falando agora, o fato da gente levar às escolas essas informações, conversar com as crianças, a maioria das crianças, até em idade mais avançada, de adolescentes, até ensino médio, a gente percebe que eles não fazem ideia da existência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Muitas vezes a gente fala sobre a Constituição Federal e eles também não sabem o que é a Constituição Federal. Então, é importante dizer para eles que eles têm um diploma legal, uma legislação específica para eles. Eles são ali pessoas de direito, não é porque é criança, porque é adolescente, que vai ter menos direitos, que vai ter seus direitos privados. Muito pelo contrário. Eles são vulneráveis, eles precisam de uma maior atenção. Então, para que eles não tenham medo de procurar ajuda, uma criança que está ali sobre um abuso, né, sofrendo um abuso, seja na escola, na casa, em qualquer lugar, fortalecer essas crianças de alguma maneira para que eles tenham aí esse apoio para pedir ajuda, para contar para alguém de confiança, para contar para a mãe, para o pai, para um tio, para alguém que lhe confie, para o professor, para o coordenador, para um amigo que possa ajudar ele. Então, quer dizer, que não leve isso sozinho, porque é uma carga muito pesada. Não, é demais. Né? É uma violência, para mim, é algo cruel, assim, num estágio que a gente não tem nem palavra para mensurar, Débora. Para ter uma ideia, acho que lançaram recentemente na mídia, foi divulgado, né, uma novela aí a uma criança que foi explorada, né, assim, por não pessoalmente, mas pela internet, virtualmente. E eu achei legal porque eles mostraram o dano emocional mesmo que essa criança teve. São sequelas que são, na maioria das vezes, irreversíveis. A pessoa vai aprender a lidar com aquele trauma, mas voltar a ser o que ela era antes, impossível. Uma pessoa que sofre um abuso dessa magnitude, a depender da gravidade, pode levar até ela a praticar esse mesmo crime no futuro. Né? Os psicanalistas, os psicólogos, os psiquiatras, eles têm estudos científicos, eles apresentam muitos estudos nesse sentido de que o ciclo de repetição desses crimes muitas vezes partem de pessoas que foram abusadas na infância. Então, a gente precisa quebrar isso de alguma maneira para tentar diminuir. E como eu ia falar no início, eu gostaria de fazer até uma homenagem para a criança que deu o start ao Maio Laranja, né? Em 1973, nós tivemos uma menina chamada Araceli Crespo. E ela morava no Espírito Santo, em Vitória. E ela foi brutalmente explorada sexualmente, foi estuprada, foi drogada, de 8 aninhos apenas. E foi encontrada dias depois do seu desaparecimento. E 3 homens foram presos em razão desse crime. Eu acho que eu lembro desse crime. Depois eles foram soltos e em 1991 eles foram absolvidos totalmente. Ai, que absurdo. Então, não teve nada que, né, que de fato fizesse justiça por essa menina. Então, o dia 18 de maio foi o dia do desaparecimento dela. E por isso que 18 de maio... eu não sabia. Por isso que 18 de maio é considerado o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual Infantil. Por causa da Araceli. Por causa da Araceli. Que hoje ela teria 58 anos. Olha só. Hoje faz 50 anos do crime e ele continua impune. Um absurdo isso. Um absurdo. Quais são os sinais de alerta que a comunidade, ou os pais, ou a família pode ficar que uma criança está sofrendo? Está sofrendo. Bom, em primeiro lugar, o olhar atento dos pais, das pessoas mais próximas àquela criança. O primeiro sinal é a alteração do comportamento. Então, aquela criança que às vezes é extrovertida, que brinca, que fala, começa a ficar retraída, começa a não ter mais aquele semblante de alegria, né, de tranquilidade, de extroversão, começa a querer ficar sozinha, crises de choro repentinas, sem motivo aparente, né, nada que tenha causado de fato uma situação que leve a criança a chorar dessa maneira, se recusar a ir a determinados lugares, não querer de repente mais frequentar a escola, uma comunidade, a casa de alguém especificamente, não o medo querer repentino de uma pessoa, o medo, pode ser exatamente, também? Começar a
não querer dormir mais na sua cama sozinho, querer voltar para a cama dos pais ou para a cama da avó ou de um parente próximo que ela tenha confiança. Então, esses são os primeiros sinais. Esse comportamento é uma regressão. Dependendo da idade da criança, a criança regride. Até começa a urinar novamente na cama. Então, todos esses sinais não é de, é frescura, é uma fase. Não é tudo, a gente não pode generalizar. Às vezes a criança está ali sofrendo com medo de falar, com medo de se abrir, porque um traço dos abusadores é incutir nessa criança a culpa. Então, geralmente, eles já fazem de uma maneira que a criança vá se sentir culpada, pensando que ela que está provocando essa situação. Né? Você me fez fazer isso. Você está fazendo com que isso aconteça. Se você contar para alguém, eu vou fazer tal coisa com a sua mãe, com o seu pai, com o seu ameaça, irmão. Ameaça. Então, a criança já se sente culpada. Se eu falar alguma coisa, vai acontecer isso com o meu irmãozinho. Eu vou fazer igual com o seu irmão. Eu vou fazer pior com a sua irmã. Então, tudo isso já causa um medo, né? Terror. A criança fica com terror. É tortura. É um crime que ele vem acompanhado de vários outros juntos. Então, por isso que eu digo que, pra mim, é o mais cruel, assim, de todos os crimes. É algo assim... E é uma criança, né? Uma criança indefesa. E eu que sou mãe, que sou advogada, cidadã, né, defensora dos direitos humanos, faço esse trabalho de ir às escolas, sempre palestrar sobre assuntos relevantes. É algo assim que a gente não consegue mensurar o estrago que faz na vida de uma pessoa, mas não só dela, sim da família inteira. Da família toda. Porque o reflexo vai para todo mundo, né? A mãe que começa a se sentir culpada quando descobre e fala, como que eu não estava vendo? Como que eu não vi? Como eu não vi que meu filho estava passando por isso? Às vezes o abusador, milhares de vezes, é o próprio pai, né? Alguém que a pessoa deveria cuidar, proteger, zelar por aquela criança, formar aquele cidadão, e não, tá destruindo ali uma vida. Então, a família inteira adoece, Débora, essa que é a verdade. Então, é muito importante que a gente consiga combater, falar, esclarecer, mostrar que não é a culpa deles, que eles têm a proteção, que eles devem procurar ajuda, que tá errado o que está sendo feito com eles, que não é para ser assim. Tem pessoas que crescem com bloqueios sexuais, que não conseguem depois ter uma vida sexual saudável, não conseguem se relacionar com um parceiro, com uma parceira, não conseguem. Não destrói a vida da pessoa. Tem repulsa à sexualidade. São inúmeros os transtornos que podem surgir a partir de um abuso. E qual é o papel das autoridades governamentais e das organizações governamentais no combate à exploração da criança? Bom, a gente tem o papel, como eu disse, né, já previsto na legislação. A criança e o adolescente, criança e o adolescente, isso, o Estatuto da Criança e Adolescente prevê. Nós temos a Carta Magna, nossa lei maior, que é a Constituição, que também tem um capítulo que fala sobre a família e tem os artigos específicos falando sobre as crianças e adolescentes, essa proteção. E é importante que a gente fale que não só apenas a pessoa pode ir denunciar na delegacia. Tem a delegacia especializada em crianças e adolescentes? Temos. Mas alguém que não tem acesso, um município menor, que não tenha uma especializada, pode procurar a Defensoria Pública, pode procurar o fórum da cidade, pode entrar numa vara que tem ali uma autoridade, um juiz de direito, e falar sobre isso. O Ministério Público, a gente tem os DISC, né? DISC exploração, DISC violência, DISC denúncia. Temos inúmeros, mesmo que não seja aquele DISC específico, mas aquele vai te orientar para outro ou vai registrar ali a sua denúncia. Olha só. Então são vários os meios de comunicação, os caminhos que a gente pode pedir ajuda. Então, aquela coisa de, eu não sabia para quem pedir ajuda, que eu já escutei, infelizmente, de mães. Eu não sabia. E aí o filho cresce dentro de uma casa com um abusador ali, e às vezes a mãe também é ameaçada pelo abusador. Muitas vezes, Débora, até dói dizer isso, mas a mãe sabe, né, que está acontecendo isso, mas ela também está num relacionamento abusivo. Ela também está sendo ali ameaçada, ela também ali está sendo torturada mentalmente, psicologicamente. Então ela acaba permitindo, porque ela tem medo. Se você falar alguma coisa, eu vou acabar matando o seu filho.
Se você falar, eu vou matar ela, eu vou matar ele, vou matar você junto. Entende? Então, às vezes a mãe tá tão destruída emocionalmente que ela não tem força. Então é mais fácil falar, eu não sabia como pedir ajuda. Então a gente tem que falar isso. Não é só uma delegacia, não é só um delegado, não é só a polícia militar. Você pode entrar, se você estiver passando na frente da defensoria pública, você entra e pede ajuda para um defensor público. E que até ele a vai escola acolher. mesmo, né? A escola, assistência ajuda, social, isso. Secretaria de Assistência Social. É falar. O importante é falar, não ter vergonha. Não achar que tá errado, que a pessoa realmente vai fazer, vai matar. Gente, cão que late não morde. Né? Essas pessoas que têm coragem de fazer isso com uma criança, claro que a gente sabe que também tem os doentes, tem as pessoas que são doentes, que têm transtornos, mas aquele que faz por crueldade, por maldade, por sadismo, ele é um covarde. Ele ou ela, né? Porque a gente também tem abusadoras mulheres. Também, a gente fala ele porque é na grande maioria. Mas é um covarde. Aquela pessoa é um covarde. Então, uma pessoa que é covarde, ela não vai ter a coragem de chegar a esse ponto de assassinato, porque ela sabe as consequências dela. Ela faz aquilo consciente. Então, ela sabe o que ela está fazendo. Ela sabe que ela está errada. Ela sabe as consequências dos crimes. E existe um programa de proteção, por exemplo, a mãe que vive numa situação de violência e quer sair, quer tirar o filho e sair também. Existe um programa de proteção? Sim, existe sim. Tanto as casas de acolhimento das mulheres que sofrem violência doméstica, e esse é um tipo de violência também, com né? certeza. Então, e ela pode procurar o conselho tutelar, que faltou eu falar aqui, de extrema importância, o conselho tutelar. Nós em Aparecida temos várias zonas de conselho tutelar, qualquer um deles pode indicar. E o conselho tutelar é o primeiro, junto com a assistência social, que vai encontrar uma casa de apoio, de acolhimento para essa mãe, para essa criança, e fazer o primeiro passo, que é retirar essas pessoas do meio da violência. Retirado, cessar o sofrimento. Cessar o sofrimento. E daí sim a gente tentar curar as consequências e penalizar o agressor, com certeza. E quais são os maiores desafios que vocês enfrentam hoje? É a falta de informação? A falta de informação, eu penso que não seja tanto porque a internet abriu muito esse leque. Né? Eu acho que é a impunidade. A impunidade é que dá abertura para que esse tipo de crime ele volte a acontecer reincidentemente, porque aquele que não teve a penalização adequada... Vai fazer de novo. Exato, né? Na visão dele, tá banalizado aquilo. Eu fiz, não aconteceu nada, eu vou fazer de novo. E eu faço ainda pior. E aquele que vai, às vezes, até vai para a prisão, vai cumprir a sua pena, o nosso sistema carcerário, ele não recupera. E a gente sabe, muitas vezes, o que acontece com estupradores dentro das cadeias, dos cárceres. E aí essa pessoa vai sair dali como? Muito pior. Muito pior. Com mais raiva ainda das crianças, de quem acabou colocando ele lá dentro. Então, esse é um desafio. É a impunidade, ou então penalizar, mas penalizar de uma maneira que se recupere aquela pessoa. Que ela tenha um tratamento adequado, porque para a minha visão é um doente, né? É alguém que tem um distúrbio. Que ela tenha também... Às vezes um tratamento médico, né? Tratamento psiquiátrico especializado, ver ali qual é, o que levou ela a praticar esse crime, né? Se é de personalidade, se é um desvio de personalidade, se é um transtorno psíquico, o que foi que levou, e recuperar aquela pessoa, seja para que ela tenha o acompanhamento médico ou que ela retorne para a sociedade de uma maneira saudável. Então, esse ciclo vicioso que a gente tem, infelizmente, no Brasil atualmente, ele leva à ocorrência desses crimes cada vez mais. Mais. Não é tão por falta de informação, e sim pela forma incorreta de se penalizar e de se recuperar, tanto a vítima quanto o agressor. Doutora, e existem programas de educação sexual e treinamento que podem ser implementados para conscientizar as crianças sobre o que está certo, o que está errado, até aqui não pode, eu tenho que contar para minha mãe, eu vou contar para minha professora, porque eu já vi casos que os professores que são esse refúgio da criança, né? Ou então para um vizinho, ou para alguém que ela confie.
Sim, existem, e esse que nós estamos fazendo, nós estamos agora, né, dando início na semana que vem a Aparecidas, palestras nas escolas. Inicialmente nós vamos abordar 11 escolas e depois ampliar no semestre que vem, porque a gente tem um marco como Maio Laranja, mas a gente não precisa falar sobre a exploração infantil só no Maio Laranja. A gente tem que falar isso o ano inteiro, toda hora. Débora, a cada hora, 3 crianças são molestadas no Brasil. Então, isso é hora a hora, não é um mês específico. Então, nós estamos potencializando essa ação esse mês, que é um dos programas que é a sua resposta para a sua pergunta, mas não necessariamente vai acabar no mês de maio. Acabou maio, pronto, não tem mais exploração infantil, nenhuma criança mais estuprada, nenhuma criança mais molestada. Não. Isso é um tema que tem que ser falado e repetido e quantas vezes for necessário. E é extremamente importante. Claro, porque aquela criança que hoje está numa situação de abuso, ela vai crescer, mas outras estão vindo aí. Estão vindo. Outras estão vindo na mesma situação. Então é um assunto que ele não tem fim, é enxugar gelo. A gente tem que falar e falar e falar e falar sem fim sobre isso. Sem fim. E quais são os avanços recentes e as iniciativas promissoras esse programa que vocês estão implementando? Sim. E tem outros por vir? Olha, agora, né, de início, a gente está tomando essa ação e nós vamos expandir. Era algo que ficaria só para maio, para potencializar, mas nós já tivemos conversas com a coordenadoria pedagógica e já pedimos para que isso também seja inserido no calendário do semestre que vem. E aí também vamos aumentar o número de advogados para que a gente possa abranger mais escolas e também não só na esfera municipal. Não é porque nós somos servidores de Aparecida que nós temos que cuidar somente das crianças de Aparecida. Nós temos as escolas estaduais e é uma ação que pode ser implementada em todos os outros municípios do estado, do Brasil, e deve ser. A OAB, ela é uma instituição que ela tem por obrigação informar e cuidar da sociedade. Quando nós fazemos lá o juramento, enquanto advogados, nós não estamos só pegando ali a nossa carteirinha da OAB, nós estamos nos comprometendo com a sociedade. Então, nós somos privilegiados, eu sempre digo, né, a classe dos advogados, nós temos esse privilégio de ter acesso ao conhecimento, de que tivemos acesso a um curso que dá essa visão do certo, do errado, de como funciona essa parte processual. Então, minimamente, o que a gente tem que fazer é passar esse conhecimento adiante de alguma maneira para as pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade. E uma das maneiras é essa. Então, eu até convoco aí os colegas, todas as subseções do Estado, do Brasil, quem puder fazer algo desse sentido, quiser buscar material conosco, né, os nossos slides, nossas palestras, nós costumamos palestrar também em outros assuntos. Nós falamos também sobre cidadania, sobre bullying, sobre crime antidrogas, né, a lei antidrogas nas escolas. Nós temos um leque de palestras que nós já levamos corriqueiramente para as escolas. E agora estamos inserindo também aí no nosso cardápio a palestra de exploração infantil. E como que o sexual. Sexual infantil da criança e do adolescente, né? E como que os profissionais da saúde também, tanto os médicos como os assistentes sociais, os psicólogos, podem auxiliar nisso também? Porque às vezes a mãe leva para o CAIS, né? Sim. E a criança chega lá. Como que o enfermeiro ou o médico vai ter esse feeling para perceber. Quando é visível, né, no corpo da criança, que a criança sofreu um abuso sexual, ela tem que ser encaminhada óbvio, né, para a delegacia especializada, para que ela passe por exame de corpo de delito e fique ali evidenciado, registrado o abuso, o crime que foi praticado contra ela. E como eu te disse, qualquer pessoa da sociedade tem a obrigação. Então, um enfermeiro que desconfiar deve chamar a assistência social do hospital, do CAIS, pedir um auxílio ali para assistência social, para conversar com aquela criança em separado, se de repente a criança demonstrar ali qualquer receio perante a mãe, o pai, quem estiver acompanhando, pedir para falar com a criança em separado, pedir, se caso tiver um psicólogo que também dê esse apoio, para tentar descobrir o que de fato aconteceu. E se não for o enfermeiro, se for uma professora que notar também um comportamento diferente na escola, a criança, de repente, no recreio, não quer mais socializar com os amigos, tá ficando no cantinho, tá chorando, as notas caíram de repente. Parece muito machucada na escola. Exato, parece machucada. Ou falta demais, começou a faltar, não é uma doença, a criança tem notícia que a criança não está doente, mas não está vindo à escola, não está tendo aproveitamento do estudo como vinha tendo. Então,
cada criança responde de uma maneira. Tem aqueles que vão se refugiar na escola e vai ali colocar todas as suas energias para estudar, para tentar tirar do foco o que está sofrendo na casa, e tem outros que não, que vão abandonar a escola e se fechar totalmente, não vão querer mais saber de nada. Então, a profissional da educação, que já tem ali uma certa intimidade com as crianças, todos os dias ali com as crianças, ela vai ter esse olhar. Ela vai ter esse feeling, a professora né? conhece os alunos, sabe, né, que aquele olhinho tá diferente, que a criança tá com um semblante de tristeza, tá vendo que a criança mudou o comportamento, de repente não quer mais que ninguém leve ela ao banheiro. Já aconteceu isso, de uma professora descobrir, porque ela acompanhava a criança e de repente a criança começou a pedir que não, que queria ir sozinha. Queria ir sozinha. E aí ela começou a notar que aquilo não estava normal. E aí ela descobriu que ele estava sofrendo abuso dentro de casa. Então, como eu te disse, são inúmeras maneiras de você perceber que uma criança pode estar sendo abusada. Você tem que só ter aquela atenção, aquele olhar especial e não achar que é frescura. Tudo é frescura. É uma fase, tá chatinho. É birra, é mãe. É birra. Não é, gente. Não é. Às vezes aquela criança tá implorando para alguém descobrir o que tá acontecendo com ela, porque ela tá sendo ameaçada, ela não tem coragem de dizer, ela tem vergonha, ela tá constrangida. E a tecnologia, doutora, piorou ou melhorou essa situação toda? Em relação aos abusos, piorou. Piorou, né? Piorou porque abriu mais um caminho para o agressor chegar até a criança. E eu acho que também tem muitas crianças que vivem assim, livres, né? Sim, sem monitoramento. Isso. E aí fica mais acessível, né? Para quem está violentando. Exatamente. Débora, nós temos um número assustador, assim, para dizer aqui, em comparação ao ano passado. Nós estamos em maio. E do ano passado, de janeiro até maio de 2022, em comparação a janeiro a maio de 2023, nós tivemos um aumento de denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes de 68%. Nossa! De 68%. Então é um número assustador. Muito. Você imagina que já era um absurdo, né? Aí você tem um aumento. E era para diminuir, né? E era para diminuir, com tanta campanha, informação, conversa, palestras. E por isso que eu disse, é enxugar gelo. A gente está tirando mas tem 3 entrando infelizmente, numa casa, ou entrando em contato, ou falando com a criança através da internet, pedindo foto, pedindo vídeo, começa a ameaçar a criança, eu sei onde você mora. Às vezes está lá no outro país, mas está dizendo para a criança, eu sei onde você mora, eu sei onde sua mãe trabalha, se você não me mandar uma foto sua no chuveiro, eu vou ir onde sua mãe trabalha. Então eles tem essa facilidade. A criança, ela tem a inocência dela, ela não sabe até que ponto, né, que aquela pessoa tá falando a verdade ou não, né? Ou então, como foi... Adultos caem em golpe o tempo inteiro. Você imagina uma criança. Ou então falar, olha, eu tenho suas fotos, quando é adolescente, né? Vou divulgar. Entrei no seu perfil, eu achei uma foto. Vou divulgar suas fotos, vou fazer montagem, e o adolescente fica doido, né? Exato, e tem hoje em dia, infelizmente, essa prática das crianças, dos adolescentes, mandar o tal do nude. Então começou um namorinho na escola, começou a gostar de alguém, nude. Manda o tal do nude. Não sabe nem para onde esse nude vai parar. Porque uma coisa é certa, a partir do momento que você lança uma informação na internet, seja um texto, seja uma foto, seja uma publicação, você perde o controle sobre aquilo. Tem que tomar muito cuidado. Fica público, né? Seja numa rede social ou num chat de conversa que você tá falando, você acha que você tá falando só com uma pessoa? Não. Você manda uma foto para aquela pessoa, ela já compartilha com um grupo que tem mais 300. Então, a partir do momento que você postou, você perdeu o controle. E não adianta pensar, mas a minha rede social é privada, é fechada, tem que pedir acesso. Não existe. E tem as montagens também, né? Por mais que a gente falou, hoje em dia nós temos a legislação que nos protege na questão, né, da internet, mas eu acho que ainda muito, assim, precisa melhorar bastante, né? Precisa evoluir muito a legislação. A tecnologia, ela andou muito rápido em relação ao nosso judiciário. Nosso judiciário, por si só, ele já tem, infelizmente, a fama de ser moroso, de não acompanhar as mudanças da maneira que devem ser. Para a gente ter uma reforma, a previdenciária, a reforma trabalhista, são anos de debates no Congresso, são anos para a gente poder chegar aí num consenso.
dos nossos legisladores. Então você imagina algo que a tecnologia, ela muda diariamente. Toda hora. Toda hora tem um dispositivo novo, tem um aplicativo novo, tem algo novo. O judiciário não consegue se reunir para legislar sobre tudo isso. E aí acaba acontecendo o que está acontecendo. A gente perdeu o controle. Perdeu o controle. Doutora, deixa de novo, o pai percebeu, os pais perceberam alguma coisa, ou então tiveram a ciência de que realmente está acontecendo e não sabe a quem procurar, não sabe o que fazer. Para onde que eles vão? Bom, primeiramente, o ideal é que se procure a delegacia especializada em criança e adolescente. Lá você vai encontrar uma autoridade de delegado ou uma delegada que vai orientar para fazer o exame de corpo e delito na criança. Já vai ter uma assistência social ali para acompanhar essa família, para ver se precisa ser retirada do ambiente familiar. O conselho tutelar vai ser chamado, vai ter toda uma equipe ali para poder dar esse apoio. Mas caso não exista uma delegacia especializada, qualquer órgão público de defesa da sociedade, seja o Ministério Público, Defensoria Pública, outra vara, não é uma vara especializada, tem um fórum pequenininho. Ah, mas é um fórum cível. Não interessa. Você tem ali alguém que vai te orientar, que vai te ajudar, que vai fazer uma denúncia, que vai te dar esse suporte naquele momento. É obrigação de qualquer cidadão, ainda mais das pessoas envolvidas em órgãos públicos do judiciário. Então, pode procurar qualquer órgão público, Ministério Público, Defensoria Pública, o fórum da sua cidade, a delegacia, o conselho tutelar. Não sei para onde ir, vai na escola, fala com o diretor, mas não fique quieto, não fique calado. E parabéns, viu? Parabéns pela atitude, parabéns pela ação, pela iniciativa de defesa das nossas crianças e adolescentes, né? Pelo menos uma tentativa, né? De começar. Exato. Se cada um fizer a sua parte, mesmo que minimamente, um pouquinho, que alguém ali tenha esse olhar atento, que a gente consiga tirar aí uma criança do seio familiar que esteja sofrendo esse abuso, ou de qualquer outro ambiente que seja tóxico e agressivo para essa criança, a gente já tem aí esse retorno de não ter mais um doente na nossa sociedade, né? E eu agradeço e parabenizo também a vocês por dar essa oportunidade da gente falar sobre um assunto tão importante, tão relevante e que tem que estar em pauta sempre. Eu é que agradeço e vou trazer a senhora aqui mais vezes, porque você é muito nova. Obrigada. Mais vezes pra gente falar mais sobre assunto e outros assuntos também, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Agora foi um prazer te conhecer. Prazer é pessoalmente. nosso. E você fique com o próximo Tudo Junto e Misturado. Tchau, tchau.